Com a palavra, Fernando Lopes, que irá conduzir este painel. Muito bem. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Vamos sentar, por favor. Obrigado pelo convite. A Fiesp, é sempre legal, muito legal ver a Fiesp abrir as portas para o agro e para uma discussão tão importante quanto essa que a gente vai ter aqui. Os bioinsumos talvez sejam dos segmentos do agro, um dos que, ou talvez o que esteja mais crescendo nos últimos anos, num agro que também no Brasil não para de crescer. Então, é muito bacana a gente estar aqui. Quero agradecer muito ao Jacir o convite, ao Antônio Carlos, a Lourdes Sobral, em nome de quem cumprimento toda a equipe da Fiesp que participa aqui desse evento. Então, muito bom dia. Falamos bastante aqui já sobre esse crescimento do mercado no Brasil de bioinsumos, mas hoje aqui com a gente vai poder dar mais cor a esse crescimento, né? Quer dizer, a gente está com o André Dias, diretor da KNTech, que sabe todos os números aí do setor, vai nos mostrar um pouquinho, e nós estamos com o Gustavo Hermann, diretor da Coppert, que é uma das maiores empresas desse setor no mundo, não é isso? Então, com a palavra, André, já falei demais. Bom dia, André, fica à vontade para a sua exposição. Bom dia, Fernando, velho conhecido, Gustavo, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês, pela oportunidade, agradeço a Fiesp, poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho na KNTech, que é uma empresa global de pesquisa de mercado. Mas, para qualificar melhor, eu acho que é legal falar o seguinte: o que a gente faz? Né? A gente escuta agricultor pra caramba. São mais de 200 mil agricultores por ano, ouvidos diretamente, em todos os lugares do mundo onde há agricultura, e no Brasil a gente acessa entre 25 a 25 mil agricultores todos os anos, pessoalmente, e mais 30, depende do ano, 30, 25, 30 mil por telefone, computador e outras coisas. Só que é o seguinte, ele falou que eu não sei número nenhum, eu tenho que levantar, porque primeiro eles põem a telinha pequenininha aqui, a gente já não enxerga o número que a gente põe lá. Então eu vou levantar, pode levantar? Pode. E passar para vocês algumas informações que a gente trouxe para dar uma aquecida aqui no ambiente e ajudar a gente a uniformizar um pouco o padrão de número. Tá? Primeiro, acho que foi o ministro que comentou, né, da ciência. Né? Essa aqui também é uma ciência, mas está longe de ser exata, porque todo mundo tem um palpite em relação ao número. Tá bom? Você pergunta qual o número de biológicos no mundo? Tem umas 22 fontes diferentes com os 35 números diferentes. Né? Então, a gente humildemente traz a nossa versão, tá certo? Que é baseada numa coleta pessoal de dados e números das operações agrícolas. Então, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente não divide. Quando a gente coleta, quando a gente conversa com o agricultor, a gente traz dele tudo que é utilizado na sua lavoura ao longo do processo produtivo, quer seja um produto químico, quer seja um produto biológico, qualquer outro tipo de insumo. Tá bom, pessoal? Então, se funcionar, vamos lá. Funcionou. O que a gente tem? O número global, pediram para dar uma base do global. Tá? A principal fonte, ou a fonte que todo mundo mais usa para o número global, é a Durham, né? A Durham Trimmer, que a fonte também é a KNTech. A gente tem uma parceria grande com a Durham, então a gente passa números para eles. O número global, 2018, era um número de mais ou menos 4 bilhões de dólares de bioinsumos. E a projeção, que também foi feita por vários, mas que há um certo consenso da Durham, é de ao redor de 11 bi. Um crescimento de 16% ao ano desde 2018, mais ou menos. Já foi citado, e eu vou comprovar para vocês, ou pelo menos com a versão que a gente traz, que o Brasil excede em muito o número de crescimento dessa particular indústria no Brasil. Então, o que a gente tem aqui para vocês verem, basicamente você tem aqui o turnover, ou seja, a venda, a base de preços aqui é a base paga pelo agricultor, ou o que a gente chama de preço pago na porteira, tá bom? Porque algumas pessoas, alguns colegas podem usar o preço ex-indústria. Aqui não, aqui é o preço que o agricultor paga, convertido ao dólar do mês que ele identifica que ele fez a sua aquisição. Ok? Só para parametrizar, é importante a gente parametrizar isso. E como vocês podem ver, quando você olha, eu gosto particularmente muito do mesmo número traduzido de outra forma, que é o que a gente está mostrando aqui de PAT, ou área tratada com produto. O conceito é super simples. O caboclo tem lá 100 hectares, cada vez que ele passa naquela área, aplicando um produto comercial, a gente vai adicionando àquela área. Então, é a área tratada com produto. Senão você fala assim, nossa, André, como é que pode ter 1 bilhão, quase 2 bilhões de hectares tratados? Ora, soja, por exemplo, nós temos 40 milhões de hectares. Em média, 11 a 12 aplicações, em média, 1,8 produtos no tanque, você já vai ver que só soja tem quase
1 bi aí de área tratada. Conceito importante, tá? Então eu sempre prefiro falar em PAT. O pessoal gosta de saber o número da indústria, a gente vai falar de número, de dinheiro e tudo mais. Mas olha aqui, o dólar, as variações cambiais brasileiras, etc. Olha o que a gente tem aqui, ó, um vai e vem, né? Sobe e desce, ok? O crescimento em crescimento anual composto de 12%. Guarde esse número. Aqui tem o químico, em vermelho, e tem o biológico aqui. Biopesticidas, incluindo inoculantes. Tá bom? Esse é o número. Depois eu vou tirar o inoculantes e vou falar só de biopesticidas lá na frente. Bom, olha o PAT. Entendeu? Porque é bem mais interessante, porque aqui é uso de tecnologia. Aqui tem valor incluído, tem um preço ali, né? Então varia, o preço sobe, o preço desce, o custo sobe, o custo desce. Aqui não, é a intensidade. Então a gente vê que em valor, 4% do mercado brasileiro, na safra 22-23, ou seja, a plantada em 22, colhida em 23, de aproximadamente 21 bilhões de dólares, ok? E quase 2 bilhões de hectares tratados. Um crescimento de 12% e em área tratada, um crescimento de 9%. O que acontece aqui? A área tratada ela tem dois fatores principais. A área plantada, então o crescimento orgânico, adicionar hectares plantados, e o Brasil é super eficiente nisso, né? Se a gente não fosse o uso da tecnologia, precisaríamos de 3, 4, 5 vezes mais área do que usamos, né? Então o Brasil, em conteste, é extremamente eficiente na conversão de área em produção de alimentos, tá? Da melhor maneira possível. Nós tivemos um crescimento de 9%, e aqui, ó, 6% da área tratada já é tratada com produtos biológicos, ok? Comparado com 4% do valor de mercado. Bom, andando um pouquinho mais, aqui eu já, ó, aqui já dá para ver, ó, 827 milhões, aquele mesmo número, separado em inoculantes e biopesticidas, tá bom? Então, olha só, lembra dos número anterior? 14%, olha aqui, ó, 38% de crescimento anual composto. Tá? Muitas vezes maior que os 16% global. Tá bom? A gente pode depois discutir um pouco os fatores disso. Mas olha, um crescimento bem mais linear. Tá vendo? Mesmo no turnover. Olha o PAT, de novo, 23% de crescimento. Bem maior que os 9% que a gente tinha. Né? Até porque os 9% contêm os 23% que nós temos lá. Né? Então, ó, 23%, tá bom? Então, a gente vê hoje inoculantes, obviamente, a adoção muito grande. Inoculante hoje usado praticamente a área total de soja. Você tem uma adoção muito maior. Ele representa em área tratada já 55% da área tratada e os biopesticidas 45% dessa área ocupada por biopesticidas. Tá bom, pessoal? Aí a gente, mais um degrau que eu acho que é interessante a gente ver. E aqui tem uma diferença interessante em relação ao mercado global. Quando você olha o mercado global de biopesticidas, você vai ter que, basicamente, divide-se principalmente entre inseticidas e fungicidas. Inseticidas, cultura de milho, soja, etc., e fungicidas, muito cultura de tratamento de sementes e tratamento em suco. Tá? O Brasil tem uma peculiaridade bastante interessante, que é esse aqui, ó, o bionematicida, que já representa, ó, 42% dos 688 milhões de dólares. Né? Muito puxado por regulamentação também, tivemos exclusão de alguns produtos químicos, que facilitou a entrada do produto biológico, mas não se enganem. O produtor não usa porque o outro está proibido, o produtor usa porque é bom. O produtor usa aquilo que funciona. O produtor usa aquilo que ele testa, funciona, e aí ele repete o uso. Okay? Por isso que é muito importante para a gente entender projeção. O que é importante aqui? O produtor, em qualquer lugar do mundo, mas particularmente o brasileiro, o que ele faz? Ele quer ver para crer. São Tomé, né? Então ele usa uma safra, produz, usa um pedacinho, aí ele vai crescendo, vai usando. Então você tem uma curva de crescimento interessante. Por isso que vocês vão ver, a gente tem alguns dados de nível de adoção que são bem interessantes. Você pega a cana-de-açúcar, por exemplo, até o Edu está aí também, mestre em cana-de-açúcar também, né? A adoção de produto biológico é muito grande, a penetração e a adoção de uso é enorme. 60% da área de cana-de-açúcar já usa. Quando você vai em culturas como feijão, culturas menores, né? Você tem o quê? Você tem 3%, 5%, 10% de adoção. A soja, que representa 50% do mercado brasileiro, tanto em área quanto em valor, já está com 11%, 12%, 13% de adoção. Tá? Então é isso que vai aumentar o valor de mercado. O agricultor usa, aumenta a penetração, né? Para cada agricultor vai experimentando e ele vai crescendo dentro da sua própria área. Então, você tem aqui o mercado básico, diferente do mercado global, o mercado se divide basicamente entre bionematicida e bioinseticida. Okay? Aqui a gente tem fungo, bactéria
E já começa também os vírus, principalmente no tratamento de lagartas, etc. Já temos vírus também entrando bastante, ok? E o biofungicida em crescimento. Mas como vocês podem observar, olha aqui, ó, 18, 22, 19, 13, 13. Mesmo quando você olha em PAT, você tem uma curva crescente, mas é um produto biofungicida que está se adaptando, mas é a grande aposta. Vocês vão ver aqui que aquilo que eu comentei, olha a diferença do perfil de uso nas diferentes culturas. Então, você pega milho, por exemplo, e algodão, olha como é pesado o uso já e intenso, né? O uso de inseticidas biológicos. Quando você olha aqui, ó, frutas e vegetais, citros, a soja já com 22% no uso de fungicidas. Tá bom? E nematicidas, obviamente, quando você pega a soja, a cana, você tem o maior uso já. Obviamente, você fala assim, mas o milho, né? Logicamente, o milho safrinha, que a mesma área, a gente pode até imaginar que ele está fazendo essa aplicação exclusivamente lá no milho, mas a da soja já ajuda bastante naquela área de milho também, onde ele faz a rotação de culturas. Tá claro? Então a gente tem o Brasil é muito rico, o Brasil é muito diverso, tanto em clima, solo, presença de pragas, etc. Quer dizer, tem muito espaço aí para crescer, com certeza, baseado nesses dois princípios. A penetração, que é aquela primeira vez que ele usa, e aí o incremento de adoção ao longo dos anos. Tá bom, pessoal? Aqui, de novo, só para mostrar a taxa de crescimento, para não ficar só a minha palavra, né? Fala, poxa, o negócio está crescendo. Olha aqui. Olha aqui a taxa de crescimento. Ó. Soja, 69%, 54% de um ano para o outro. Olha aqui o milho, ó. Milho, 160%, 70%. Cana, de novo, um pouco mais estável, né? 9%, ó, pulou 30%. Olha o aumento de crescimento aqui, principalmente de inseticidas e fungicidas em cana. E o algodão, por último, com a presença bem forte dos inseticidas. E aí, terminando quase, praticamente aqui, mostrar para um pouco você a rápida adoção. Então, vocês vejam aqui os números de área cultivada, né? 72 milhões de hectares. Aqui nós estamos agregando as culturas que fazem parte da pesquisa, que compõem 95%, 96% do potencial brasileiro de produção. E você olha aqui as três safras, ó, 20% de adoção, estados com 4%, 29%, 27%, 50%, até hoje 31%, um terço do Brasil praticamente já com adoção de bioinsumos. E olha aqui, Mato Grosso, olha o crescimento do Mato Grosso, ó, 27%, 37%, 48%. O ministro ficou feliz agora. Cadê o ministro? Não é do Mato Grosso? Então, ó, temos aqui, olha, você vê Bahia, 61%, o próprio Rio Grande do Sul crescendo, tá certo? São Paulo com 33%. Enfim, a gente tem muita área para crescer. Aqui tem que ter desenvolvimento de produto, produtos, como é que chama? De diferentes produtos, diferentes combinações para as características específicas de solo, clima e cultivo. Tá bom? E terminando bem rapidamente, mostrando de novo, né, o que é que acontece com esses principais alvos, né? Então, hoje você pega aqui, ó, os principais, né? O mercado crescendo 44%, né, bem mais do que os químicos. A tricoderma é o produto com maior área tratada, chegando a 8,9 milhões de hectares, um crescimento de 42% acumulado, né, crescimento composto acumulado. A bovéria, com 67%, né, foi o crescimento mais expressivo dos últimos anos. Você vê que nos últimos 2, 3 anos, aqui tem a ver com produto, aqui tem a ver com empresas se consolidando e tendo melhor acesso ao mercado, e uma série de fatores contribuem para esse tipo de crescimento. Tá? E a gente vê aqui também, né, o Bacillus também já com uma presença bastante consolidada. Pessoal, essa era a ideia que a gente tinha para embasar o pessoal. Espero que isso facilite o próximo bate-papo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Legal, André, obrigado. Acho que tem bastante coisa para a gente começar a conversar aqui. Queria passar, então, a palavra para o Gustavo. Gustavo, bom, estamos falando aqui de um mercado em que qualquer empresa gostaria de estar atuando, e a Coopert é uma das líderes desse mercado no mundo e no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco da empresa e sobre essa relação aqui com o Brasil, por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia, André. Bom dia a todos. Primeiro, é uma honra estar podendo falar em nome da indústria, aqui na Casa da Indústria, e de um tema que é tão apaixonante para a gente, que é bioinsumos. O André citou aí o nível de adoção, né, André, de 31%. E aí a gente tem que render aqui homenagem a esse trabalho, que é muito mais difícil do que qualquer outra pesquisa que você vai fazer com o agricultor. Porque quando você vai pesquisar lá sobre o glifosato, o inseticida, algo que todos os 10 entrevistados usam,
é mais fácil. Agora, quando você vai entrevistar e só 3 dos 10 usam, você tem que ir mais a fundo nessa pesquisa. E isso ajuda muito a indústria, ajuda muito aquelas indústrias que estão investindo, as indústrias químicas, as de biológico, como a Koppert, as indústrias de fertilizantes. E eu acho que hoje a gente vive um ambiente regulatório muito mais tranquilo do que há 10 anos atrás. Então, também aqui render homenagem ao trabalho do Ministério, né, ao trabalho do Legislativo. A gente vê tanto na parte de inoculantes, biofertilizantes e biodefensivos, existe hoje uma tranquilidade das indústrias de que ou já está regulamentado ou está em fase de regulamentação. Particularmente a indústria de biodefensivos, né, tem a questão do on-farm, mas que já foi resolvida também do ponto de vista conceitual, ou seja, quando começou esse negócio do on-farm, existia muito a visão de que era uma coisa contra a outra, o biológico feito na fazenda contra o biológico feito na indústria. E hoje acho que o governo já entendeu que há de se regulamentar qualquer que seja a produção de biológicos, porque aqui a gente está falando de organismos vivos, né, a gente está falando de micro-organismos, que podem ser bons, mas também podem ser patogênicos, tanto para a planta quanto para o ser humano. Então, a regulamentação do on-farm ela é necessária mesmo para aqueles agricultores que, na paixão de querer fazer o biológico, na paixão de ser mais sustentável, acabam entrando nessa onda, mas eles mesmos vão agradecer depois que eles vão fazer algo que está dentro da legislação e que ninguém corre perigo com aquilo, só vai fazer bem para o planeta. Do ponto de vista de mercado, né, a visão nossa é que o mercado brasileiro, e os números mostram isso, ele cresce mais rapidamente do que o mercado internacional. Nós, como uma empresa holandesa, a gente tem, né, esse contato com as empresas como a Kinetec que fazem esse levantamento global. E, não por outra razão, mas aqui a grande agricultura extensiva, o que lá fora se chama de big crops, ou row crops, ou broadacre crops, ela está puxando isso. E a gente pode dizer que não existe outra agricultura no mundo que tem o controle biológico, aí falando da área de biodefensivos, que é o core business da nossa empresa, tão desenvolvido como no Brasil. Mas também por uma peculiaridade da nossa agricultura, né, que não há, talvez à exceção da África, né, não há outra agricultura nos trópicos com a mesma característica. Então, a gente brinca que nós temos a ponte verde para as pragas e doenças. E lá atrás aqui foi chamado de Pesticides Paradise, né? Porque você precisa de químico sempre. Então, essa também é uma beleza da nossa discussão de manejo integrado. Não é biológico contra químico, e sim o manejo dos dois, entendendo que o biológico pode ser mais preventivo e o químico mais curativo, porque no Brasil você não extermina nada. Quando você fala, quando surgiu o Helicoverpa parmígera, nossa, vamos visitar a Austrália, vamos visitar os Estados Unidos, o próprio bicudo do algodão, que é um problema forte em algodão, é a maior praga do algodão hoje, você não consegue mais controlar 100% com químicos, né? A gente vai lá para os Estados Unidos ou para a Austrália, ou na agricultura temperada, olhar aquela experiência. Não vale para o Brasil, porque lá eles têm o inverno. E o inverno quebra a maioria do ciclo das pragas e doenças. E isso ajuda o agricultor. Então, quando você olha essa estratificação do mercado de proteção de plantas nos Estados Unidos, na Austrália, na Argentina, de clima temperado, você tem mais da metade do mercado de herbicidas e o restante de inseticidas, fungicidas, nematicida muito pouco, né? Então, o Brasil realmente ele é sine qua non quando você fala de proteção de plantas. E isso torna o desafio do controle biológico ainda maior, porque a gente precisa, em alguns momentos, substituir o defensivo químico, né, em alguns momentos complementar, mas principalmente mudar o mindset do produtor de que ele deva trabalhar mais a favor da natureza e não contra. É claro que nós chegamos até aqui, como o ministro falou, com os defensivos químicos contribuindo para a elevação da produtividade de todas as culturas no Brasil. Mas hoje não basta. E hoje, mais do que não bastar, o agricultor sofre com o uso somente de químicos. E as próprias empresas de químicos já viram isso, tanto que estão todas entrando nesse ramo de biológicos. Qual que é o maior problema? E aí vem a grande responsabilidade da indústria de biológicos. O problema é o produtor começar a ficar sem alternativa. Quem não lembra, né, os nossos pais, nossos avós contarem que, olha, tinha café ali na região de Franca, tinha não sei o que aonde, tinha algodão. Quer dizer, as culturas foram mudando de lugar no Brasil por conta de pragas e doenças. Será que nós vamos ter que voltar a esse ponto, né? Então, do ponto de vista da indústria, ainda há muito
o que se investir em inovação e capacidade de produção. Eu digo até, a gente conhecendo o setor biológico, todas as empresas hoje que estão produzindo, e a maioria delas produz no Brasil, isso é uma outra vantagem do nosso segmento, a gente fica menos suscetível à guerra, à pandemia e tudo mais, tanto que na pandemia o biológico foi turbinado porque faltou químico, subiu o preço de químico, e 90% dos biológicos são feitos no Brasil, então isso também dá uma segurança de abastecimento e tudo mais, mas se a gente continuar nessa crescente, eu não estou vendo esse investimento da indústria para lá na frente a gente ter capacidade de produção para tudo que o biológico vai angariar de área em todas as culturas. Então, realmente, a indústria precisa acelerar. E a entrada das grandes químicas é muito bom porque elas têm capacidade de investimento e também sobem a régua na questão de qualidade, na questão de resultado e tudo mais. Mas o André falou outra coisa, eu acho que essa é o principal driver de crescimento do biodefensivo no Brasil, que é resistência. Então, quando a gente faz reuniões com consultores agronômicos, pesquisadores, existem já, Arnaldo, no Brasil, alvos, como a mancha-alvo, por exemplo, que é um fungo que ataca algodão, soja, mas principalmente algodão, que não se controla mais com químico. Na verdade, o produtor está fazendo rotação de fungicidas, mas todos os fungicidas, mesmo que tenham 2 ou 3 ingredientes, têm um em comum. E aí o que acontece? Você acaba fazendo uma seleção de população resistente. Então, aqui, como a gente tem uma palestra bem eclética, todos voltados ao agronegócio, obviamente, mas não especificamente em entomologia ou fitopatologia, o que seja, né, Mente? Para explicar rapidamente, a gente, quando você aplica um inseticida em 10 insetos, né, da mesma espécie, esse inseto que está te causando problema na agricultura, 9 vão morrer. Esse 1 que sobreviveu, ele já é resistente àquela molécula inseticida. Esse 1 vira 10 na próxima safra. Então, a sequência de aplicações da mesma molécula acaba selecionando essa população resistente, que estava lá quietinha, sem fazer nada. Você selecionou e ela virou uma população grande, você não consegue mais controlar com o químico. O biológico não tem isso. Se você aplicar um inseticida nesses mesmos 10 insetos, o processo de infecção é físico-químico, ou seja, não existe um inseto que não vai ter a quitina, por exemplo, né, que o fungo, por exemplo, um fungo inseticida, quebra essa quitina e acaba entrando no organismo do inseto. Então, dos 10, se você conseguir atingi-los, os 10 vão morrer. Isso significa que você pode usar o mesmo produto biológico durante 50 anos, 100 anos, que ele não vai ter população de pragas e doenças resistentes. Poxa, olha que fantástico. Além de eu estar contribuindo com menos resíduo no campo, menor toxicidade para o homem e para o meio ambiente, eu ainda estou falando que essa tecnologia vem para realmente substituir de forma perene, né, uma tecnologia que a gente tanto desgastou pela necessidade de você controlar muito as pragas e doenças que estão em volume sempre muito grande naquele ambiente que você tem uma cultura só. Então, do ponto de vista de necessidade de mercado, o produtor de soja, de milho, de algodão, de cana-de-açúcar, claro que de HF também, mas o HF, se você olhar citros hoje, café, ele está muito mais próximo do consumidor, então esse clamo por resíduo, ESG, sustentabilidade é maior. Mas nas grandes culturas é performance. Nas grandes culturas, a gente fala o seguinte, nós estamos entregando sustentabilidade no final da cadeia. A empresa que vem hoje com um discurso de sustentabilidade para tentar vender um biológico ao produtor vai falhar, porque o produtor não está com isso na cabeça, ele está com eu não consigo mais controlar essa praga, essa doença somente com químico. E aí não é que o biológico chegou para salvar a lavoura e nós vamos substituir tudo, não. As tendências mostram, né, que o biológico vai acabar sendo 40%, 50% desse mercado de proteção e você, de novo, voltando à questão da mudança, né, de comportamento, a mudança do mindset, você vai ter uma agricultura que trabalhe com o biológico sempre e o químico quando necessário. Ou seja, a gente inverte a lógica. Hoje, desses 7 produtores que ainda não usam, né, de cada 10, 3 usam o biológico, esses 7 eles já começam com o químico.
O cara lá compra, enche o barracão de inseticida, fungicida, nematicida, herbicida, sem saber o quanto ele vai ter de pragas e doenças. Isso também causa um problema na cadeia como um todo, porque essa falta, essa dificuldade de planejamento acaba chegando na indústria e a indústria tem que abastecer o distribuidor, porque o produtor realmente não é muito regrado para fazer esse planejamento, né? Ele vai pedir ali que ele precisa de mais desse produto ou daquele, estourou uma praga que ele não estava percebendo. E isso acaba também deixando um elo muito importante da cadeia, que é a distribuição, às vezes refém de um lado ou de outro. Veja o que aconteceu nessa safra. Nós estamos aí com estoque de passagem, né, de produtos químicos nas revendas, que vai com certeza impactar esse número 23, 24. Então a gente viu um crescimento, né, André, 22, 23, mas eu ouso dizer que 23, 24 esse crescimento do químico não virá. Mas não é porque vai vender menos, é porque você deixou um estoque na revenda por falta de planejamento, também teve questão de preço e tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero colocar aqui é que a gente pode contribuir por uma agricultura mais inteligente na ponta, ou seja, no campo, mas isso também acaba nos elos da cadeia, beneficiando a cadeia como um todo. Então, acho que a gente tem feito um papel, junto com a CropLife, as outras empresas, enfim, a gente tem feito um papel bastante importante no sentido de levar mais sustentabilidade, mas, claro, primeiro resolver o problema que o produtor, resolver a dor do produtor, né, para depois você entregar sustentabilidade. Eu acho que esse é o grande papel da indústria de biológicos e também se estende a biofertilizantes e inoculantes. Obrigado, Gustavo. Bom, a gente tem alguns minutos para ter uma conversa aqui rápida. E eu acho que, enfim, os números são superlativos, o crescimento do mercado, ele salta aos olhos. Agora, é o que a gente está falando aqui, né? O que vocês dois falaram. Eficiência é o nome do jogo, né? Quer dizer, durante muitos anos a gente já tinha o mercado de bioinsumos e ele não agia com tanta eficiência ainda que permitisse os produtores adotarem em larga escala. A gente viu isso mudar muito nos últimos anos e agora a gente está vendo em algumas situações, inclusive, o cenário se inverter, né? Os bioinsumos hoje mais eficientes, inclusive, para alguns usos do que os químicos. Mas minha questão é o seguinte: em que nível de patamar de desenvolvimento a gente está hoje no mercado de bioinsumos? A minha pergunta é: há muito o que fazer para a gente ganhar mais eficiência com a aplicação desses produtos e em que frentes a gente tem que atuar para ganhar mais eficiência? Onde é que está a chance da gente ganhar ainda mais eficiência para que a adoção dos insumos ganhe mais aceleração ainda? Fernando, excelente pergunta. Eu acho que o maior desafio está no campo, né? Então, e com essa onda de crescimento do mercado de bioinsumos, né, você tem, como sempre no Brasil, um oportunismo muito grande e o produtor acaba tendo muita gente lá falando, e às vezes falando coisa diferente, né, do que faz um biofertilizante, o que faz um biodefensivo, o que faz inoculante. Eu acho que o papel, né, das consultorias agronômicas, da própria distribuição, da Embrapa, enfim, essa parte de extensão, né, que do ponto de vista de governo, ela hoje é muito fraca no Brasil, mas do ponto de vista da iniciativa privada é bastante forte, ela é o maior desafio, porque o produtor não está, esse set que não usam, ele não está pronto a usar. Então, alguém tem que ensiná-lo. As empresas não ensinam bem, porque cada um quer vender o seu produto. Então, o meu sobe na árvore, o outro é mais bonitinho, o outro tem olho azul, não sei o quê. Então, você tem um monte de professor pardal aí que chega a falar ao cara, aí o cara fala, eu não quero nem saber, eu já ouvi o produtor falar isso, eu não quero nem saber desses bichos aí, cada um fala uma coisa. Então, de volta ao que foi falado aqui antes, né, ciência. Né, eu acho que a academia tem contribuído muito, a Embrapa também, dá resultado. E esse mercado de bioinseticida, por exemplo, é muito interessante, André. Você viu que no milho ali, o que você mostra, o crescimento no milho, é muito por conta do bioinseticida para a cigarrinha do milho, que era uma praga secundária, né? E nos últimos anos ela ficou uma praga muito importante e ela transmite, o inseto em si não é o problema, mas ela transmite, né, uma bactéria que mata a planta. Então o produtor tem que controlar a cigarrinha e hoje você não tem nem tantas alternativas químicas e ele vamos dizer, cigarrinha do milho no Brasil é considerado para as empresas grandes de químicos, um nicho muito pequeno para eu desenvolver uma nova molécula. Aí está outra beleza do biológico.
Para as empresas biológicas, esse é um nichão, né? É grande o mercado. Né? Para as empresas de químico, que têm projetos globais e tudo mais, talvez não. Então, você tem uma rapidez maior de atendimento a esse mercado. Mas se o cara usar mal ou usar um produto que não funciona, você está queimando aquela tecnologia. Então, esse crescimento poderia ser ainda maior, né, se a gente acertasse o alvo de primeira. O fato é que, às vezes, o produtor experimenta 1, 2, 3 coisas, e a parte da regulamentação é muito importante também para o produtor entender o que é o quê, quando você fala de organismo. Então, um biofertilizante não pode ser vendido como proteção, né? E um biodefensivo não pode ser vendido como nutrição. Mas, às vezes, você tem um organismo que faz as duas coisas, como é o caso de alguns bacilos. Eu posso registrar um bacilos como biofertilizante e posso registrar um bacilos como biofungicida. Mas eu não posso vender, né? Ele pode ter efeito secundário, modo de ação e tudo mais. Mas a hora que eu falo de proteção, ou eu controlo ou não controlo. E aí o mercado de inseticidas, de bioinseticidas, acaba separando o joio do trigo. Por quê? Porque quando está no solo, você pode contar um monte de historinha. E no fim, se a produtividade for maior, beleza. Agora, quando você tem que controlar o inseto, em uma semana você sabe se você controlou ou não. Pode ser com vírus, com fungo, com o que for, né? Então, eu acho que essa parte de campo hoje é o maior desafio da indústria, porque a gente fica, às vezes, patinando, né? A gente sabe que a solução existe, mas, às vezes, você patina no uso da solução. E se o cara pensar como químico, a probabilidade de insucesso é muito grande, né? Porque o produto biológico ele tem outra forma de ação e outra forma de aplicar. Complementando, Gustavo, eu acho que o sistema de distribuição tem um papel muito importante. A gente sabe, pelas nossas pesquisas, que uma das maiores fontes de recomendação e uso é o balcão, é o assistente da distribuição. Então, o sistema de distribuição tem um papel fundamental em apoiar nessa questão da extensão, né? Concordo plenamente com você. Outra coisa importante, a gente tem, como qualquer produto, isso não é só produto agropecuário, você pega a pesquisa em consumo, é a mesma coisa. Você tem um limite onde começa a crescer mesmo, né, que a gente brinca aí, é os 15%. Né? O produto novo chegou no 15%, aí vai ou desce. Porque o que acontece? Você tem 100 mil agricultores no Brasil. Né? Tem muito mais que isso, mas estou usando esses 100. O que acontece quando a gente começa a medir essa penetração? O Gustavo usou esse ano, é usuário, beleza. O ano que vem ele usou um pouquinho, você usou, mas no terceiro ano ele deixou de usar. Aí eu comecei a usar. Então você passa 4 anos, 3 anos, vendendo, sua venda cresce, mas você não se estabeleceu mesmo. O produto não está sendo parte da rotina, que é o que você falou, já está indo para o meu balcão porque eu vou planejamento. Ele está experimentando. O agricultor brasileiro é o maior experimentador de tecnologia, de ideia, etc. Ele não tem a cabeça fechada, não. Se você tiver uma coisa boa que funcione e apresente para ele de forma adequada, ele vai usar. Então, o que precisa é o bom acompanhamento, e aí é individual para cada empresa, de entender o seu usuário. Quer dizer, ele usou a primeira vez, ele é um qual é o churn que chamam? Né? Quantos que usaram estão saindo e não voltaram? Porque você pode ficar 4, 5 anos achando que você vai chegar lá, e você não chega nunca. Por quê? Porque você está trocando de usuário. Tá certo? Isso é muito importante, entender o comportamento. E como o Brasil é grande, qualquer chutinho, a bola vai a gol, né? Nesse sentido, você tem que ter uma visão muito presente no campo, tem que entender o que está acontecendo com o seu produto, tem que pegar o feedback, né? O retorno do seu agricultor. Senão você tende a tomar uma baita de uma surpresa depois de 5 anos. Mas eu tinha essa base, você teve 100 usuários, só que 90 são ex-usuários. E você não entendeu por que isso aconteceu. É muito importante acompanhar isso para ter o crescimento sustentável da tecnologia. Então, a gente falou aqui que tem desafios de aplicação no campo, para que a gente possa acelerar ainda mais, né, um crescimento já muito acelerado. Tem desafios na distribuição. Do ponto de vista de custos, queria perguntar para vocês dois, quer dizer, que é sempre o que está ali na cabeça do produtor, né? Quer dizer, ele custo-benefício. Se não tiver custo-benefício, ele não usa. Do ponto de vista de custo, tem desafio? O custo já é adequado? Pode cair? Não pode cair? Caso a caso? Como é que a gente pode falar disso, Gustavo? E André? As perguntas fáceis ele deixou para mim, Gustavo. Custo-benefício. Né? Eu acho que a gente não deve falar de preço, a gente vai falar de custo-benefício. A indústria de químicos passou por uma turbulência gigantesca nos últimos 3 anos, que foi a questão do Covid, a quebra logística do sistema, ou seja, nós tivemos uma explosão aí de custos, né? A tempestade perfeita em 19, 20, 21. As coisas tendem agora a se adaptar. O Gustavo até comentou, o mercado, se você pega, por isso que eu falo sempre, se você pega o mercado em valor,
é prevista uma queda em relação ao ano passado, mas não em uso de tecnologia. A área tratada continua em crescimento, tendo em vista o crescimento de área, tendo em vista que a cigarrinha, ela falou, puxa, esse ano eu não vou, esse ano eu vou descansar. Não, ela não vai, ela vai meter o pau. Então, eu acredito que, em termos de, o que a gente observa é que, sim, tendo em vista essa tempestade perfeita dos 2 anos anteriores, da disponibilidade de biológicos que funcionam, houve, sim, uma aceleração muito positiva. Porque a partir do momento da sua experiência positiva, você contou... A outra coisa que o agricultor adora é ir no posto de gasolina, para não falar no bar da cidadezinha, e contar o que ele usou e o que funcionou. Então, esse tipo de ampliação de uso, né, é muito importante. E teve, sim, uma aceleração. Eu acho que isso não tem mais retorno, tendo em vista que nós estamos tendo consolidação da indústria, então você acaba tendo uma profissionalização maior, um acesso melhor ao agricultor. Então, tudo isso vai entrar. Custo-benefício. Você vê hoje que, para algumas pragas-alvo, inclusive achei muito boa a sua colocação, Gustavo, pragas secundárias, a própria mela, né, era uma praga secundária. Se aplicava um fungicida para a doença mais importante e ele também controlava de solavanco aí, o mofo branco, por exemplo. Hoje você tem fungicidas específicos e o biológico vem com uma solução muito eficaz. A mesma coisa a cigarrinha, era uma praga secundária que se tornou primária. Né? Até por quê? Por conta de não ter nos ingredientes ativos nas misturas eficiência suficiente para cumprir. Então, eu vejo que algumas soluções, sim, o custo unitário ele tem se mostrado mais acessível, né? Produção nacional, biológico, escala. Agora, precisa ter escala, precisa ter controle de qualidade, precisa ter você tem, né? A gente brinca, né? O produto mais vendido no Brasil tem 96 alternativas. O segundo produto biológico mais vendido no Brasil, você tem 92 alternativas. Ou seja, é ainda bastante granularizado. A partir do momento que você... E o que você espera? Uma dispersão. Né? Você tem... é o mesmo produto? Não, não é o mesmo produto. Aqui tem 10% de concentração, aqui tem 35%, aqui tem 40%, aqui o bicho morre depois de 15 dias, ali tem um... Então, enfim, há que se ajustar isso. Porque essas experiências, por mais que o barato não pode sair caro. Né? Mas o que eu tenho observado nas pesquisas, inclusive, é que sim, a primeira decisão do agricultor é sempre eficiência, mas ele tem o olho no custo-benefício. Tá? Exatamente. E quando a gente brinca, né, no setor de biológico, quando você vai fazer a primeira venda, o cara nunca usou biológico. Né? São 2 perguntas básicas. Antes até do custo, ele fala, mas espera aí, esse trem aí vai controlar, mas não vai virar uma praga? Né? Então, o primeiro requisito para um organismo virar um produto de controle biológico é que ele não pode fazer mal às plantas, né? E nem ao homem, enfim. Então, você tem, para isso, quando você vai registrar um produto, você tem que registrar no MAPA, na Anvisa e no IBAMA. Né? Então, o processo de registro é muito parecido com um defensivo químico tradicional. E a segunda é, custa mais ou custa menos do que o químico? E aí existe, claro, por uma padronização de mercado nos primeiros 10 anos do uso da tecnologia, de que é muito fácil produzir, né, de que ele deveria ser mais barato que o químico. A gente, pela Cobre, nós fazemos toda terça-feira visita de clientes na fábrica. Toda terça-feira. Vem clientes do Brasil inteiro, já fizemos não sei quantas visitas. Para ele conhecer o que é uma produção de alta tecnologia de micro-organismos, de macro-organismos e dos produtos que chegam lá. Mas não é para justificar que aquilo é caro. Porque, na verdade, quando a gente coloca o sistema de produção com biológicos e químicos, em 90% dos casos, você vai diminuir o número de aplicação de químicos. Então, você tem uma complementação e uma substituição ao mesmo tempo, com a mesma ou mais eficiência. Isso, no final do dia, tem que dar menor custo. Então, quando você olha o sistema como um todo, no final da safra ele tem que ter custado menos e tem que ter produzido mais. E em 90% dos casos é isso que acontece. Então, você tem que mostrar realmente para o produtor que não é o quilo-litro, quanto custa esse bioinseticida em comparação àquele inseticida. No geral, os produtos biológicos são ou o mesmo preço ou mais baratos, se você olhar quilo-litro, do que os químicos tradicionais. Mas é muito difícil fazer essa comparação, porque, de novo, retomando aquela questão da resistência, e aí acrescentando mais um ingrediente que é patente, o químico, né, o ciclo de vida útil dele, ele começa com 100 e termina com 10, porque você tem a patente daquela empresa que desenvolveu a molécula, mas depois que quebra a patente,
várias empresas genéricas, o pós-patente, começam a produzir e o preço, né, vai sempre cair. O biológico, se você conseguir entregar o mesmo resultado durante 10 anos, 20 anos, ele não tem patente, né? Você está trabalhando com um organismo que, pela lei brasileira, não pode ser patenteado. Mais ainda, você tem que... parte da receita da empresa tem que ser paga em mitigação de usar a biodiversidade brasileira. Então, também, do ponto de vista regulatório, isso é muito bem montado. É claro que teve todo um trabalho aí da ABCBio, antigamente, que agora se fundou a CropLife, da indústria organizada em associação para ajudar o governo a fazer esse tipo de regulamentação. Mas o fato é que, se ele não perder eficiência, né, e se não tem quebra de patente, ou se não há pós-patente no biológico, ele não precisa estar custando menos depois de 10 anos de lançado. Então, o comportamento do preço, ou melhor, custo-benefício do biológico, ele, na linha do tempo, é totalmente diferente do químico. E o produtor começa a entender isso na medida em que ele posiciona e tem essa eficiência no final do dia. Inclusive, estava lembrando, né? Você pega a aplicação de broca, né? De controle de broca em cana, né? Que era coisa que... Quantos anos nós temos isso? 20, 30 anos. E mesmo assim está se inovando. A aplicação com drone, localizada, enfim, né? Você vai trazendo coisas que aumentam o custo, mas na relação custo-benefício dá um ganho isso e a tecnologia é adotada. Eu queria falar ainda sobre 2 assuntos, nosso tempo está acabando, mas eu queria colocar 2 questões. A primeira, de novo para vocês dois, claro, sobre pesquisas, né? Quer dizer, a gente tem um ambiente muito rico de pesquisas agrícolas no Brasil, quer dizer, não precisa falar a importância, né, Roberto, a importância que a gente tem em Embrapa e tudo mais, mas nós temos, então, a pesquisa pública, nós temos a pesquisa feita pelas grandes empresas de químicos, nós temos as pesquisas feitas pelas empresas especializadas no setor. Como é que está esse ambiente? Falta alguma coisa? É preciso investir? A gente tem startups também participando desse projeto, né? Quer dizer, as pesquisas elas ganham esse jogo. Como é que está esse ambiente no Brasil? Olha, eu acho que está melhorando. Na medida em que o mercado vai crescendo, isso também vai gerando mais capacidade de investimento das empresas que trabalham com biológico, né? E eu diria que tem que ser as empresas mesmo, né? Um pouco na minha fala inicial, eu acho que, para o tamanho que esse mercado vai ficar, a indústria tem que investir mais, né? Então, a gente tem que ter um ambiente favorável, esse ambiente já está sendo construído, mas a indústria, e eu falando como indústria, a gente tem que nos cobrar a investir mais. Então, o que a gente é muito rico em termos de governo e academia é na nossa biodiversidade. Então, quando você fala, por exemplo, eu vou fazer um produto bioherbicida, a gente está olhando aqui o mercado de crop protection, né? E também estamos falando muito de proteção, mas terão outros painéis aí de inoculantes, biofertilizantes, é por isso que estamos tranquilos aqui. Não tem bioherbicida. Então, você tem uma boa fatia do mercado aí que a gente nem está falando isso porque não tem essa tecnologia. Aí você pega algumas Embrapas, algumas localizações da Embrapa, você tem organismos na coleção da Embrapa que têm efeito herbicida, seja fungos, bactérias e outros. Mas a indústria tem que investir na confecção de um novo produto, né? Esperar que a academia, ou a Embrapa, ou o governo, ou linha de financiamento e tudo mais, pode ajudar. Mas se a indústria não investir pesadamente em inovação e depois da inovação, ou seja, depois de um produto novo, a capacidade de produção, porque aí você vai ter que cobrir toda essa área, né, que vai ter demanda para tal, a gente está, daqui a 5, 10 anos, nos planos de todas as empresas, ainda muito aquém do que nós podemos fazer. Não, sem dúvida, acho que a indústria tem um papel fundamental, o governo tem um papel importante de fomento à pesquisa, e a gente citar o exemplo, o pessoal comentou, né, me apresentou como presidente da Fundação AgriSUS, que é uma fundação privada, esse é um trabalho voluntário que eu faço, que é a fundação que é um endowment, é um fundo de endowment que foi feito pelo Dr. Fernando Penteado Cardoso, que faleceu aí há pouco. É uma fundação que tem um capital e todo ano investe em pesquisa aplicada, mas uma pesquisa bem interessante, de 20 a 50 mil reais. É um nicho que FAPESP, CNPq não entra. Nós financiamos cerca de 100 projetos. E, no ano passado, a gente tem 2 editais por ano, incluímos bioinsumos. Já esse ano, entrou mais de 15%, acho que foi 20% dos recursos já saíram para pesquisas de bioinsumos, né? O que a gente precisa?
grana. Venha da indústria, venha do governo, venha de mais pessoas que venham a doar, fazer fundos de endowment, quer dizer, porque a gente não ganha nada, absolutamente nada com isso, todo o time é voluntário, e a gente só faz o quê? Faz edital, direciona o dinheiro junto com a FEALC de Piracicaba, mas não é exclusivo de Piracicaba, nós fazemos isso em mais de 20 entidades no Brasil inteiro. Então, tem, sim, muita gente trabalhando e trabalhando bastante. É que a gente não precisa talvez cantar mais alto, né? Mas acho que tem muita coisa sendo feita. E não é só o nível de adoção, né? Porque você tem, nessa tecnologia existente, você ainda tem alvos em culturas no Brasil que não tem produto biológico registrado. Percevejo marrom da soja, a própria ferrugem da soja, bicudo do algodão. Então, assim, você tem alguns alvos que ainda esta tecnologia de produção dos biodefensivos existente não chegou. Então, o biofungicida que mais cresce hoje é o de então chama as pessoas para facilitar a comunicação com o agricultor é o biofungicida de contato, né, que é o concorrente com os produtos de contato químico, né? Exato. É o que está mais crescendo. Exato. Por quê? Exato. Porque é uma necessidade enorme e precisa acelerar. Do ponto de vista da indústria, Gustavo, a gente falou de regulamentação e as autoridades que estiveram aqui, primeiro antes da gente, falaram bastante sobre isso, mas do ponto de vista da indústria, isso vai ser conversado mais aí ao longo da manhã, mas qual é o principal ponto de regulamentação que está faltando? O que falta ser definido? Ou não falta nada, está tudo bem? Não, falta sim, sempre falta. A indústria não é tão chorona como o agricultor, mas a gente chora também. Mas o Eduardo citou aqui, o Eduardo da CropLife, né, o projeto que foi aprovado no Senado, o projeto que tem a regulamentação de biodefensivos em conjunto com as entidades do setor, inclusive a Fiesp participou, a CNI e tudo mais, né? Então, são dois projetos que correm em paralelo, um na Câmara e um no Senado, e esses projetos são um pouco antagônicos entre si, né? Um projeto veio mais da parte dos agricultores, que querem criar uma regulamentação precária, aqueles que já fazem, né, o biodefensivo na sua fazenda, e outro da indústria. Então, acho que isso ainda é um ponto faltante, né, a aprovação, isso se tornar uma lei regulamentada, que todos possam estar sob a mesma regra, seja aonde quer que você vá produzir esse biodefensivo. Porque, na verdade, essa coisa do on-farm, ela foi criada lá na época do orgânico, que você teve uma lei de agricultura orgânica federal, e a regulamentação dessa lei, ela trouxe a possibilidade do agricultor produzir o seu próprio insumo para a agricultura orgânica, né? Então, assim, foi pensado em extrato de alho, né, calda de leite, essas coisas. Não foi pensado em fazer um micro-organismo. Então, mas é claro que se criou uma linha aí muito cinza, né, uma linha tênue de pode ou não pode. Então, pode porque a lei lá me deixa produzir o meu próprio insumo. Mas, peraí, a agricultura orgânica, esses seus 100 mil hectares aí de soja são orgânicos? Não são, mas a lei permite. Então, essa regulamentação precária, ela é muito ruim para o segmento. O produtor também está percebendo isso. Então, a regulamentação do 3668, ela realmente faz com que todos estejam sobre a mesma regra, com, obviamente, balizamentos diferentes para uma indústria caseira e uma indústria profissional. Eu acho que um rápido complemento, eu não sei se está suficiente, se não está suficiente, mas o que eu sei é que a indústria precisa trabalhar em uníssono, né? As diversas associações, as diversas entidades representativas. Claro que cada uma tem seus interesses particulares, cada um tem os seus interesses, não particulares, específicos, mas existe uma base, né, que tem que haver coesão, que tem que haver o mesmo discurso, que tem que se acordar antes de ir à frente do governo. Porque se ficasse... A ministra Tereza Cristina, uma vez até comentou, né, Roberto, falou assim, olha, não é possível, cada meia hora entram aqui falando uma coisa, mas vocês são do mesmo setor, vocês têm que escolher os temas, né, falando, né, que sejam... E eu acho que precisa muito disso. E aqui, principalmente, né, hoje você pega o tema de defensivos químicos, é um tema transacional, já é um tema pacificado. Mas quando você pega um tema em ebulição, que não é novo, né? Qual foi o primeiro adubo que se usou, né? O mais orgânico possível, né? O mais biológico possível. Nós estamos voltando, né, um pouco às origens. Mas acho que é um tema que está nascendo, que está crescendo, precisa se conversar muito aqui, precisa se alinhar muito a academia, a indústria, mesmo o agricultor, para conseguir achar um uníssono, um caminho único. E aí cada um, então, vai defender os seus interesses particulares. Sem isso, nós vamos demorar muito mais tempo do que necessitaríamos para evoluir. Maravilha. Então, eu só posso agradecer ao André, ao Gustavo. Acho que foi uma conversa bacana aqui para dar início aos trabalhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha colaborado
e na sequência a gente continua com o nosso evento. Muito obrigado.